The Krishnamurti Foundation, like all such bodies, A Fundação Krishnamurti, como todos os outros corpos, é composta de pessoas que são falíveis. and so let us not mix up the Não vamos foundation. misturar a Fundação com Krishnamurti. Krishnamurti was not Krishnamurti não foi uma pessoa comum. the first time that Leadbeater A saw primeira him, vez que o Leadbeater o viu na praia em Adyar, he was a ele era um boy, garoto undernourished, subnutrido, motherless and therefore sem not mãe very well e looked after. mal cuidado, Supposed to be very dull at e school que tinha and um péssimo desempenho na sometimes escola, beaten e, by the portanto, ele teachers. apanhava do professor, dreamy and to e com a mente some sempre do people longe appearing e, very na dull. opinião das pessoas, era inclusive bobo. His younger brother Nitya O seu irmão mais impressed moço, everybody Nietzsche, as being much passava a brighter. experiência para todos de ser muito mais inteligente. But Leadbeater said, this boy's Mas o Leadbeater is disse que a aura remarkable. daquele garoto era fantástico. There is nothing of Não há nada, selfishness in it. nenhum pingo de egoísmo nela. He is a highly Ele é uma evolved pessoa person. altamente evoluída. It was an extraordinary statement E isso foi uma because that is afirmativa not extraordinária, how porque essa não era a maneira como appeared to Krishnamurti anybody else. parecia para as pessoas em geral. But the years E os anos showed acabaram that mostrando que ele tinha razão. there was in him Existia nele uma a great fantástica combinação de sabedoria e amor. wisdom and love. The wisdom we come into E contact essa sabedoria with. pode ser percebida nos seus escritos e nos vídeos que podem ser vistos hoje. Sometimes his approach to certain Algumas things vezes, o enfoque que ele dava a determinadas coisas era very surpreendente. striking. He would point to certain Ele things, apontava para algumas coisas sobre as quais ninguém antes tinha pensado. but in addition, there was a Mas, ao mesmo tempo, havia uma radiação de amor nele, which even que people mesmo as pessoas que o encontraram durante um período curto puderam sentir. and that love was E really esse amor universal. era It was universal not e não era for dirigido some apenas para algumas special pessoas à sua people volta. around him. All kinds Todo of tipo de pessoas important importantes people vieram came para to encontrá-lo. meet him. And of course he was E ele always sempre foi very muito cortês, courteous, muito very amável. etc. But he was not different when Mas he ele não era diferente was quando ele estava with an diante de uma pessoa unknown desconhecida, person or an ou uma pessoa sem unimportant importância. person. I Eu me remember lembro, em especial, um dia que nós estávamos andando juntos na praia, em Adyar, e muitas pessoas que estavam visitando Adyar na época da convenção corriam para a praia para tentar ver, nem que seja por um instante, o Krishnamurti passar. E havia uma senhora indiana, já de certa idade, que mal sabia inglês, que estava ajoelhada próximo à rua, na areia. When he approached, E quando ele se aproximou, ela se prostrou. he went up E to ele her chegou, se gently, aproximou dela, took her hands pegou as mãos dela e a levantou. and he said, E ele falou, ama, que na nossa língua quer dizer mãe. I'm... Eu estou muito contente de vê-la. And there was so much E havia even in tanta those doação few nesse words pequeno and ato that e nesse gesture, gesto. that even a person standing next Mesmo as pessoas que estavam próximas puderam sentir esse fluxo de amor, and a deep esse sense sentido of profundo de respect respeito for pelo others. outro. There was another occasion Numa outra ocasião, quando estávamos num local chamado Rishi Valley, where there is one of the... onde existe uma das escolas da Fundação Krishnamurti, Every year he gave talks. todos os anos ele dava palestras nesse local e muitas pessoas costumavam ir até lá. At that time, Naquela época, a Pupul Jayakar, que escreveu uma biografia sobre Krishnamurti, was a very important era uma pessoa muito person, importante, because she was a porque era close... muito amiga do primeiro-ministro, a primeira-ministra da Índia, a Indira Gandhi. She was president of the... Ela era presidente da Fundação Krishnamurti. And even within the E foundation, mesmo dentro da a certain fundação amount of- existia um certo frisson em torno dela. not entirely because Não apenas pela sua chamada importância,
But because mas também porque ela tinha uma boa compreensão do ensinamento de Krishnamurti. and had close contact with him. E já que ela tinha esse bom conhecimento e contato com Krishnamurti, as pessoas a olhavam com um certo respeito. And that year she traveled E aquele dia ela viajou de Madras para Rishiveli de carro. and the car rolled over. There was an accident. E o carro capotou num acidente. This news came and the secretary of the Aí foundation houve assim, uma emoção grande e o secretário da fundação anunciou: houve um acidente com o carro da Pupul. and everybody said, Aí todos perguntaram: o que aconteceu com ela? Será que ela se machucou? and they were talking. E eles estavam falando. Krishnaji asked the question. E o Krishnamurti fez a pergunta: o que aconteceu ao motorista? Nobody had bothered what. E todos estavam só preocupados com o que tinha acontecido com a Pupul Jakar e ninguém tinha se lembrado do motorista. But Krishnaji would never forget. Mas o Krishnamurti nunca esquecia. For him, the driver Para ele, o motorista e a senhora Jakar eram iguais. and he had some kind of an extreme. E ele tinha uma extrema consideração que era muito tocante. Bombay is a very big city, Bombaim é uma cidade muito grande and transport. e o transporte é sempre difícil. He stayed somewhere near the. Ele estava ficando num apartamento no centro da cidade que tinham lhe oferecido. I stayed at some distance. Eu fiquei uma certa distância na casa do meu irmão e costumava ir vê-lo todos os dias, Because he would have discussion. porque nós tínhamos debates e, portanto, havia oportunidade de estar com ele discutindo. And Então, depois que ele havia discutido, por serem todos amigos, as pessoas ficavam conversando. but I had to take a bus and go back. Mas eu tive que tomar um ônibus e retornar. No, all my friends, they were too busy talking. Todos os meus amigos estavam muito ocupados conversando. But Krishnaji would come and say, Aí Krishnamurti chegou para ela e falou: Radhaji, como é que você vai voltar? and E coisas assim amáveis como essa. his attention, A sua atenção era dispensada para todas as pessoas. but during Mas também discussions durante also, os debates, his point of view was o always, seu ponto de vista era surpreendentemente diferente, in many cases. em muitos casos. He had a discussion in the same flat. Uma vez ele estava fazendo um debate com estudantes universitários que foram trazidos por um professor. And after the E discussion, depois da discussão, one um dos boy garotos said, disse: if we follow se nós seguirmos o que você diz, no competition, etc., nada de competição, etc., we will not be able to survive. nós não seremos capazes de sobreviver. And Krishnaji said, don't survive. E Krishnamurti disse: não sobrevive, então. No, because what do you mean by surviving? Sim, porque o que você quer dizer com sobreviver? Going ahead, getting more things? Ir atrás de mais coisas? And this sort of unexpected Esse tipo de comentário às vezes despertava as pessoas, mas às vezes também as pessoas não entendiam. There was another discussion Houve um outro debate em Madras and a very e um nice outro man, professor de filosofia, que era um homem muito interessante, estava lá. and he had a good understanding. E ele tinha uma boa compreensão da Vedanta. Krishnaji liked talking with such people. E Krishnamurti gostava de conversar com pessoas assim. People think that, As pessoas pensavam que ele era contra todo tipo de aprendizado, mas isso não é verdade. but he was against routine. O que ele era contra é ficar repetindo as palavras de uma forma mecânica que estavam na Bíblia, no Bhagavad Gita ou em qualquer escritura. But he would often ask what was said. Mas ele era muito interessado no que as pessoas tinham a dizer, pessoas que tinham estudado budismo, Vedanta, porque ele tinha interesse na vivência, na percepção que elas tinham. I remember, I Eu não me don't lembro exatamente como que foi esse diálogo, essa conversa que eles tiveram. Krishnaji said to this professor,
Krishnamurti disse para esse professor: Sir, if I Senhor, se eu disser que eu lhe amo, qual será a sua resposta? The professor he didn't know what Krishnaji was talking about. O professor não entendeu nada do que ele estava falando. The question was asked when I came to know. Agora, sobre a pergunta de como eu vinha conhecê-lo, eu era uma criança pequena em Adyar, na época que a doutora Bessa não estava viva ainda, né? He was always, E ele sempre foi muito gentil com as crianças. my brother and I, A minha irmã e eu costumávamos ir à quadra de tênis onde ele jogava. and we sometimes used to go to his flat and he would encourage. E às vezes nós íamos para o apartamento dele e ele nos encorajava com todo tipo de jogos. So I can't say I knew him Eu because, não posso dizer que eu o conheci porque eu era muito jovem, mas certamente ele me conheceu. but after Mas depois da morte de Annie Besant, ele não voltou para a Sociedade Teosófica, para a sede lá da sociedade, and the war break out, e a guerra estourou, a Segunda Guerra, e era muito difícil de viajar, muito perigoso também. so he remained in California. Então ele permaneceu na Califórnia, em Ohio, durante muitos anos. When he first came back, Depois que ele voltou para a Índia, em 1948, tendo ficado muitos anos fora da Índia, I used to go and eu costumava ir ouvir as suas palestras, mas na época eu não entendia muito o que ele falava, because one has to listen carefully porque é necessário ouvir com muita atenção o que ele fala para poder compreender. personally. I believe Pessoalmente, eu acho que o que ele fez foi criar as bases para a nova era, in which what he called insight would develop. na qual o que ele chamou de insight poderia se desenvolver. Not just thinking, not just intellect. Não apenas pensar, não apenas o intelecto. And if one Então, listens, a ideia era se ouvir com o coração e não apenas com a mente, usar a intuição também. it gives a better idea. Isso transmite uma ideia melhor. Anyhow, in 48, I hardly understood what he spoke, but used to go to the talks. De qualquer maneira, em 48, eu não entendia nada do que ele falava, mas eu Whenever costumava he came. ir sempre às palestras, sempre que ele visitava o local. But it was around about 1960 Mas foi em 1960 a primeira vez que ele deu palestras em Sanin, na Suíça. I went to Eu fui a Sanin para ouvi-lo. and I found that after the talk, the E então ela encontrou lá nesse local um enorme número de pessoas que vieram de todas as partes do mundo, Porto Rico, de toda a Europa. immediately after the talk they would E start. logo depois da palestra, as pessoas começavam a interagir socialmente, a fazer um grande ruído, tagarelar. So I used to leave the tent and walk Então eu along costumava the de beautiful imediato sair e começar a fazer uma caminhada nesse local que era muito bonito, perto das montanhas, onde tinha alguns bosques. I was staying alone. E eu estava então andando sem ninguém à minha volta e, portanto, sem conversar com ninguém. And I saw the car passing by E eu vi um carro passando. with Krishna. E nesse carro estava o Krishnamurti e uma senhora italiana que costumava cuidar dele naquela época. It went a little further and it stopped. O carro passou um pouco adiante e depois parou. And I saw, E aí eu vi eles se voltando, retornando e me chamando. and I went on looking Aí back eu olhei para trás para ver quem que eles estavam chamando. and Aí eu realized. percebi depois de algum tempo que eles estavam chamando a mim. And so I went there Aí eu fui até lá e o Krishnamurti disse: como é que você está aqui? as if all those Como se years todos had esses anos never não passed tivessem by. passado. And he, E como se estivesse encontrando com uma pessoa que ele conhecesse muito bem. after that I had many occasions. Depois disso eu tive muitas ocasiões para estar presente, estar na presença dele, participar de discussões e palestras. But that was typical of Krishnaji. Mas isso é muito típico do Krishnamurti. And the worst thing was that every person believed I am special, that is why this happened, but it was not. E o problema é que as pessoas achavam que elas eram muito especiais
pelo fato disso ter acontecido, mas isso não é verdade. Everybody was special to him. Todo mundo era especial para ele. To some extent, Isso, de certa forma, acontece quando o Dalai Lama fala. he has Ele huge tem audience, audiências imensas. but he has a very simple Ele tem uma maneira muito especial, simples de falar, que faz com que as pessoas sintam que ele está falando para ela.